O filme A Órfã, de Diomeco Serra, traz como personagem principal alguém que possui uma doença chamada hipopituitarismo, que é uma doença endócrina caracterizada pela diminuição da secreção de um ou mais dos 8 hormônios normalmente produzidos pela glândula pituitária hipófise, na base do cérebro. O hipopituitarismo, quando não tratado, faz com que a criança não se desenvolva, permanecendo com a aparência infantil, mesmo depois de adulta. Mas o que prende a atenção mesmo no filme é a parte psicológica da história, pois a personagem protagonista da trama também se encaixa em uma das estruturas clínicas da psicanálise: a perversão. A perversão em si distingue-se da neurose e da psicose de acordo com a sua organização e o seu funcionamento. Seria exatamente o resultado da falta de recalque. Na pessoa perversa, o desejo aparece pela via da atuação, ou seja, ela encena o desejo. O que muita gente não sabe é que esse filme é baseado em fatos reais, e a história é bem chocante e bizarra. E eu vou te contar em detalhes, então já deixa um like no vídeo e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Clara e Katerina Mauriova eram 2 irmãs que apresentavam distúrbios de temperamento desde muito jovens. Clara, a irmã mais velha, frequentou a universidade e casou-se com um homem e tiveram 2 filhos, Ondrej e Jacob. Com o passar do tempo, a personalidade doentia de Clara trouxe a separação ao casal e à moça. Sentindo-se sozinha, convidou a irmã mais nova para morar na casa. Tudo corria bem. Até que Bárbara Skrlová, de 33 anos, apareceu na vida de Katerina. A jovem, devido a uma rara doença glandular, aparentava ser uma menina de 12 anos, fato que a fazia se aproveitar disso, passando-se por menor de idade, conseguindo escapar de inúmeros delitos que cometia. Anteriormente, Bárbara chegou a ser adotada por um casal, como se fosse uma pré-adolescente, e foi daí que surgiu a ideia do filme. Com a vinda de Bárbara para casa, Clara e Katerina passaram a exacerbar suas personalidades já incomuns desde crianças. Através da amiga, as irmãs se converteram ao movimento Graal, culto que pregava que o homem chegará ao paraíso se fizer coisas boas na terra. Em contrapartida, os seguidores da seita eram livres de alguns tabus sociais, como o homicídio, a antropofagia, que é o ato de comer partes humanas, e também o incesto, assim como apoiavam maus tratos infantis, escravidão e também a promiscuidade sexual. A suposta religião foi criada por Oskar Ernst Bernhard, alemão, entre 1923 e 1938, apelidado de O Doutor. Devido à influência de Bárbara, Clara raspou as sobrancelhas e o cabelo. Já não tomava banho e vestia-se com roupas velhas. Katerina era quem apoiava essas atitudes. Bárbara tinha dupla personalidade. Ora, comportava-se como uma mulher adulta, ora como criança. Dizendo sentir ciúme da atenção que Clara, que apesar de ser cheia de distúrbios, dava aos meninos, aos poucos, ela iniciava uma espécie de disputa entre as crianças e a mãe. Acusava-os de um mau comportamento sempre que podia. Os garotos passaram a ser constantemente castigados, mas Bárbara, não se dando por satisfeita, investia cada vez mais nas acusações, até que Clara, desesperada, lhe perguntou o que poderia fazer para controlar a situação. Foi aí que Bárbara sugeriu prender as crianças em uma jaula de ferro. Encomendaram a tal jaula e a instalaram no sótão de casa. Estavam aliviadas, pois poderiam fazer com que os meninos parassem de cometer travessuras e ainda poderiam alimentá-los através das barras. Em 2007, os meninos foram presos, sem as roupas. A partir de então, passaram a sofrer inúmeras torturas, como ter cigarros apagados em suas pernas e braços, eram espancados, afogados, açoitados e recebiam choques elétricos e abuso sexual. Dormiam no chão, nus e sem cobertores, juntamente com seus excrementos. Às vezes, eram alimentados e tomavam banho com água fria, que era jogada uma vez por semana. Quando as irmãs recebiam visitas,
amordaçavam e amarravam as crianças. Se chorassem, eram golpeados. Bárbara insistiu que começasse a alimentá-los demasiadamente, até que ganhassem peso e, em dado momento, Clara foi até a jaula, munida de uma faca, e ordenou a Ondrej que estendesse a perna. Caterina e Bárbara a seguraram, e a outra cortava alguns pedaços do menino, que gritava de dor, enquanto Jacob gritava aterrorizado, após comer os pedaços deles sem arrependimentos. Um mês após o acontecido, Ondrej Jacob teve pedaços de seus braços cortados e devorados pelas três. E a cada mês uma nova sessão de canibalismo acontecia. As mulheres iam até o sótão e comiam pedaços das crianças. Para ter mais controle sobre as crianças, Bárbara teve a ideia de instalar uma câmera para vigiar bebês, para que pudessem observar o que os meninos faziam enquanto sozinhos ou para assistir quando eram torturados por uma delas. Até que uma espécie de milagre aconteceu. Um casal se mudou para a vizinhança e adquiriu uma câmera para vigiar seu filho pequeno. Câmera esta que, ao ter as imagens transmitidas, gerou interferência com as imagens da casa vizinha. E ao ligar o aparelho, se depararam com 2 crianças sendo torturadas por 3 mulheres. O vizinho gravou as imagens do que viu e denunciou a polícia local. Em 10 de maio de 2007, Clara teve sua casa invadida por policiais, que quebraram os cadeados e encontraram uma cena digna de filme de terror. O chão coberto de sangue, urina e fezes, um dos meninos estava desmaiado e o outro em choque. Os 2 apresentavam feridas fétidas e alguns locais sangrando. Em frente à jaula estava uma menina, segurando um ursinho de pelúcia. Era a filha adotiva de Clara. As irmãs foram presas e os meninos foram levados sob proteção juntamente com sua irmã Anika, de 13 anos. As crianças foram imediatamente hospitalizadas e uma delas veio a falecer, pois não resistiu aos maus tratos. A outra declarou em juízo tudo o que sofreram presos no sótão durante 1 ano. As 2 mulheres acusaram Bárbara, porém, quando a ordem de prisão contra a mulher foi emitida, a polícia não a localizou. Anika desapareceu e mais tarde descobriu-se que estava vivendo na Noruega. Anika fora adotada por um casal, porém com o nome de Adam, um menino de 13 anos que frequentava a escola primária. 1 ano se passou até descobrirem que Anika, Adam e Bárbara eram a mesma pessoa. Os pais adotivos de Adam não entendiam como uma criança de apenas 13 anos era acusada de ser um criminoso, e ao saberem que se tratava de uma mulher de 36 anos, ficaram em estado de choque. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca e após foi julgada com Clara e Caterina. Clara disse em juízo: "Ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecesse." As 2 acusaram Bárbara de ter feito uma lavagem cerebral e que não conseguiam se dar conta das maldades que estavam fazendo. Em 2009, o Tribunal Superior de Homolok condenou Clara Mauerova a 9 anos de cárcere e 10 anos para sua irmã Caterina Mauerova. E a respeito do que foi decidido acerca da condenação de Bárbara, não existem informações exatas até hoje. Será que Bárbara foi condenada? Ou será que ela conseguiu escapar mais uma vez? Você pode dizer o que acha aqui nos comentários.